Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou continuar falando a respeito de estações de tratamento compactas, mas antes de eu começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar ali o seu like, assim você está me ajudando a divulgar o meu trabalho e aproveita e compartilhe esses vídeos com as pessoas que você sabe que também se interessam por esse assunto. E se você não quer perder nenhum conteúdo, ativa aí o sininho, que aí você vai receber uma notificação cada vez que tiver um conteúdo novo. Bom, por que eu resolvi continuar falando a respeito de estações compactas? Eu recebi um monte de e-mails perguntando, né, em função dos vídeos anteriores, a respeito de estações compactas. Então, eu resolvi, né, fazer essa parte 2 aqui, para a gente conversar a respeito. Tomei nota aqui de algumas coisas que realmente são fundamentais que eu quero falar com vocês. Primeira coisa que eu acho que tem muita confusão e que a gente precisa esclarecer é o seguinte: as estações compactas, elas não têm maior capacidade de tratamento em um menor volume ou uma menor área, entendeu? Ela só é compacta porque ela recebe uma quantidade de efluente menor. Então, por isso que ela é menor, ela é feita para locais menores, para vazões menores. Não significa que elas são super estações de tratamento que vão tratar muito mais vazão naquele tamanho pequeno, certo? Então, primeira coisa é isso, elas são estações comuns, ok? Eu gosto de comparar assim, ó, imagina um ônibus e um carro mini, por exemplo. Então, né, o ônibus tem aquela capacidade, ele vai, né, ele tem aquele motor, ele vai transportar lá várias pessoas, e um carro mini, ele vai transportar o quê? Duas pessoas, mas o motor precisa do motor, né? O motor vai ser semelhante, precisa combustível. Então é muito parecido, né? É uma estação grande, uma estação pequena. Talvez esse ônibus ele tenha uma manutenção mais complicada, porque ele tem portas que abrem automáticas, ele tem outras funções que naquele carro mini não tem. Então, talvez a manutenção do carro mini seja mais simples, mas o carro mini também precisa manutenção, assim como o ônibus. Então, isso que, entendeu? Vai precisar os mesmos cuidados, certo? Então, não é porque é compacto que não tem manutenção, que não precisa, certo? Que vai funcionar sozinho, não é assim, ok? Então, pensa nisso, né? No ônibus e num carro pequeno. Mas aí pensa assim, ó, será que um carro mini, ele consegue puxar um trailer? Provavelmente não, ele não tem aquela potência, né, para puxar aquilo ali. Então, é a mesma coisa uma estação compacta, ela não vai ter aquela capacidade imensa de tratar mais vazão por ela ser compacta. É a mesma coisa, só é em tamanho menor, ok? Aí vamos pensar numa o que, que se por que se faz nessas estações compactas? Se eu quisesse projetar uma ETS, porque eu poderia simplesmente fazer essa estação pequena, certo? Mas aí o que eu tenho que pensar? Tem todo o projeto, certo? Então, além do projeto, do processo de tratamento, tem o projeto hidráulico, tem o projeto elétrico, alguém tem que fazer isso, certo? Eu preciso construir os tanques em concreto, eu preciso pensar lá que eu vou ter que cobrir esses tanques. E quando a gente compra uma estação compacta, alguém já fez tudo isso, alguém já fez todos esses projetos, já fez o projeto elétrico, já fez, né, todo o projeto hidráulico, já sabe como vai funcionar. Então, essa é a vantagem de uma estação compacta. A gente está querendo sair de todas essas etapas do projeto, tudo isso que envolve. Mas eu simplesmente poderia sim dizer, não, eu não vou comprar uma estação compacta, eu vou construir uma estação pequena, que é a mesma coisa, ok? Então, lembra o seguinte: os parâmetros de projeto não mudam, vão ser os mesmos. Então, se eu quiser lá instalar um reator WASB, que seja pequenininho, eu vou ter a mesma velocidade ascensional que eu vou ter que respeitar. Não é porque ele é pequeno que eu vou ter uma velocidade ascensional diferente, não. Eu tenho que respeitar aqueles parâmetros de projeto. E falando já, né, em reator WASB, já que eu peguei esse exemplo, por que não se encontra reatores WASB em estações compactas de tratamento? Porque vamos pensar assim, poxa, reator WASB é maravilhoso, né? Então, olha, quase não produz lodo,
quase não consome energia, praticamente ele funciona sozinho, certo? Talvez só precise uma bomba de alimentação, mas se funcionar por gravidade ainda, né? Então, por que não tem um reator WASB? Por que não se encontra, né, estações compactas com reator WASB? Porque daí a gente já começa a pensar o seguinte, eu vou precisar inocular esse reator, certo? Tem o biogás, o que eu vou fazer com o biogás? Talvez precise um flare, então já começa a ficar um pouco mais complexo, certo? O que se espera de uma estação de tratamento? A gente espera essa compacta, né? A gente espera que ela seja super simplificada e que eu simplesmente, né, que chegue lá um caminhão, coloque a estação no local e eu vou conectar a minha tubulação de esgoto e ela vai sair funcionando. É isso que a gente espera de uma estação compacta. Eu não espero que, puxa vida, agora eu comprei isso aqui, que eu vou inocular? Que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Né? Como é que funciona? A menos que você compre de uma empresa que vai te dar todo o suporte, que vai fazer a partida, e não é sempre assim que acontece, né? Então, aonde que se usa muito estações compactas? Vamos pensar, se usa em prédios, se usa em condomínios residenciais, hotéis, nesses locais, né, que tem uma construção muito grande, tem um determinado número lá de funcionários trabalhando, e tem sanitários, aí precisa colocar lá uma estação compacta. Então, é uma coisa assim que se espera realmente, né? Que chegue ali, coloque ali, ligou e já está funcionando, né? Eu não vou querer... Imagina um reator WASB, ele é maravilhoso, sim, mas a gente sabe que vai demorar para uma partida operacional até que aquilo comece a funcionar. Então, aí já começou a ficar mais problemático, né? Então, vamos pensar assim, essas estações compactas, a maioria elas são modulares, e aí vocês vão encontrar à venda no mercado com determinadas faixas que essas estações trabalham. Então, o quê? Eu vou ter uma carga hidráulica, né? Essa faixa de uma carga hidráulica e uma carga orgânica também. Essas duas coisas têm que ser respeitadas. Às vezes, essa informação é dada como equivalente populacional. Então, essa estação aqui ela é suficiente para 50 pessoas, certo? Então, é dado nisso, mas tem que respeitar tanto a carga hidráulica como a orgânica, senão a estação não funciona. Qual é o problema que tem? Quando a faixa que vocês querem trabalhar, por exemplo, ela é um pouco além, né, dessa faixa, desse modelo, por exemplo, mas ela não é tão grande para comprar duas dessa estação compacta. Então, aí fica naquela dúvida assim, nossa, por exemplo, essa vazão máxima que trata é 100 metros cúbicos por dia, e a vazão de vocês é 110 metros cúbicos por dia. Então, fica assim, nossa, se eu comprar 2 módulos, vai ser muito. Se eu comprar um módulo só, não é suficiente. Então, esse é o problema. Então, essas estações, elas funcionam super bem quando está dentro daquela faixa ali que o fabricante diz para vocês, essa aqui é essa carga, porque também, né, lembra, tem a carga também, certo? Um caso que eu vi agora, que eu lembro que de uma estação compacta, uma indústria comprou, e ela comprou especificando que era simplesmente para o tratamento dos afluentes sanitários, certo? E aí um dia, conversando, eles disseram assim, nossa, essa estação não está atendendo fenóis. E eu disse assim, olha, não se espera encontrar fenóis em esgoto sanitário, ou seja, ela também estava utilizando para tratar o esgoto industrial. Mas ela, né, comprou aquilo, não, isso aqui não tem problema, digamos, são 10 funcionários, essa estação atende 20, então eu vou poder colocar os 10 funcionários, mais um pouco do esgoto industrial, entendeu? É assim que as pessoas meio que funcionam, mas tem que realmente prestar atenção, qual é a carga máxima? Olha, fenóis vai me dar uma carga orgânica bem maior, então essa estação já precisaria ser dimensionada de forma diferente, ok? Então, pensa nisso e nesses módulos, certo? E outra coisa também, se eu comprar um módulo muito grande, dependendo do processo, não funciona, porque aí não tem aquela carga adequada, certo? Então, realmente tem que estar ali bem naquela faixa do meio, certo? Então, né, que se diz lá, essa estação atende um equivalente populacional lá de 20 a 50 pessoas. Então, se estiver realmente nessa faixa, sabe que a estação vai funcionar bem, tá? E, né, aí fica nesse problema de quantos módulos comprar, mas as estações devem ser modulares e isso deve ser uma vantagem. Então, aumentou a vazão, coloca outro módulo, isso deve facilitar, certo? E agora que eu procurei na internet várias estações compactas, olha, eu peguei aleatoriamente
E então eu vou mostrar aqui nesses slides para vocês, que eu acho que vai ficar interessante, a gente vai poder discutir o que em cada uma delas, ok? Olha, essa estação aqui foi a mais simplificada que eu achei. E se vocês olharem, na verdade, é uma fossa séptica e um filtro, certo? O que diz aqui, ó? Diz assim, ó, vida útil até 10 anos. Então, isso é uma coisa que o fornecedor já deve informar. Qual é a vida útil dessa estação? Porque qual é o material que é feito, né? Então, se isso aqui será que é uma coisa de aço inox? Será que esse material é um plástico que ele vai, né, ser vai durar, vai ter uma durabilidade, podendo, né, receber esgoto. Isso aqui não é água, a gente está falando em esgoto. Então, qual é a durabilidade disso? E as partes? Quais as partes que vão ter que ser trocadas? Talvez o tanque dure, mas aquele, né, aquele material do recheio ali, talvez eu precise trocar. Então, isso aqui já informa que, né, que essa é esperado uma vida útil de 10 anos. Ó, baixos custos operacionais. Então, né, isso sempre cabe perguntar, o que é baixo? Qual é isso? É baixo custo operacional, mas o que é? Ó, mínima manutenção anual. Então, qual que é essa manutenção? Isso eu preciso saber. A manutenção é o seguinte: eu preciso trocar aquele material do recheio, eu preciso trocar alguma bomba, o que eu preciso fazer anualmente? Isso aí precisa ser informado para vocês, certo? Ó, isso aqui diz que é sem odores, então tem aqui ó, uma saída, né? Que eu estou vendo, ó, tem uma saída aqui, que isso aqui é para odores, então provavelmente, né? Tem que ser colocado em um local mais alto para não se ter aquele odor próximo. Não é elétrico, então isso aqui é uma grande vantagem, né? Isso aqui funciona enterrado, então realmente é uma fossa séptica, é um filtro, não tem bomba, não é elétrica, isso eu acho uma grande vantagem. Então essa aqui é a mais simples, certo? Ó, silenciosa, claro, não tem motores, não tem nada. Então, trabalha, né, com períodos de parados por bastante tempo e aí ela retorna bem facilmente. Então, isso aqui, né, é o mais simples que eu achei, certo? Olha, coloquei aqui até o site que eu tirei. Então, todos os exemplos aqui que eu vou mostrar, realmente eu peguei aleatoriamente na internet, certo? Olha essa outra aqui também, é uma coisa simples, ó, é um tanque Imhoff, e então é um processo anaeróbio, quase como, né, uma fossa séptica. E aí depois ele vai para um filtro aeróbio, só que se vocês olharem aqui, ó, aqui já tem um bombeamento, então já tem essa bomba que precisa bombear aqui para cima, aqui já tem um braço giratório, ó, vai para um decantador. Então tá vendo isso que eu quero dizer para vocês? É uma estação compacta, mas ela precisa ter todas as etapas ali. Como é que vai ser? Não é, entendeu? Não tem mágica, né? Então, aqui a manutenção já vai ser maior. Isso aqui é um outro, né, fornecedor. Então, imagina assim, ó, esse braço giratório, qual a manutenção que eu preciso fazer? Qual a frequência? E essa bomba aqui, como é que vai ser? E olha só, se isso aqui estragar, se essa bomba estragar, isso aqui vai fluir para onde? Essas coisas que tem que pensar. Como que eu vou remover o lodo? Como é que eu removo o lodo aqui do fundo, certo? Então, essa é simples, mas já começou, né, a botar um pouquinho mais de sofisticação em função do filtro. Claro que aí eu começo a ter qualidade de efluente melhor, certo? Então, né, se eu posso ter uma boa qualidade da fossa e do filtro, mas bem dimensionados. Claro que vai ser diferente se eu tiver um lodo ativado, se eu tiver um processo com membranas, a qualidade vai ser melhor. Se vocês olharem, né, os vídeos anteriores, eu falo bastante nisso. O que eu quero fazer com o efluente lá no final, certo? E aqui, então, uma sofisticação maior ainda, isso aqui me parece ser um MBBR, tá? Então, aqui, ó, aqui já tem difusores, aqui já tem, ó, vários, né, esse sistema de aeração, então eu tenho esse meio aqui, ó, esses anéis que estão aqui em cima. Então, aqui já está aumentando, é uma estação compacta, porque eu vou chegar lá, simplesmente, né, o caminhão vai tirar isso dali, vai instalar e eu vou plugar e vai sair funcionando. Esse que é o negócio. E só que aqui já tenho mais sofisticação, certo? Então imagina, e como é que faz aqui quando esses difusores estragarem? Qual é a manutenção que eu preciso fazer? Como é que faz aí? Eu preciso, né? Eu vou esvaziar o tanque, qual é o acesso que eu vou ter que ter para poder trocar isso aqui? Como é que isso é feito? Então essas coisas precisam ser, a gente precisa pensar quando for selecionar um tipo de processo. E olha esses aqui, ó. Esse bem da esquerda aqui também parece ser um MBBR, então tem um tanque, ó, que chega aqui, que já funciona também como sedimentador primário, ou talvez seja um tanque séptico.
e depois passa para esse processo aeróbio aqui, tá? Então, olha, a gente pensa, a gente olha essas figuras, essas imagens, elas são excelentes, a gente olha assim, nossa, é lindo, né? Só que pensa, isso aqui vai estar cheio de esgoto depois, não vai ficar assim, isso aqui tá bonitinho assim com água, e como é que vai ficar depois com esse esgoto funcionando, tá? E como é que faz a manutenção aqui? Como é que, né, como é que isso tem que ser feito? E olha esse aqui é um contator biológico, esse aqui do meio, um contator biológico rotatório, é tudo no mesmo tanque, ó, porque isso aqui já funciona como sedimentador. Então, ó, o esgoto chega aqui, ele vai ser tratado, isso aqui é para residência, né? Isso aqui é bem pequeno. O esgoto vai ser tratado aqui e esse tanque do fundo funciona já como sedimentador. Então, pensa lá, isso aqui é um sedimentador, eu vou ter que retirar aquele lodo do fundo em algum momento. Como que isso é feito? Aqui também tem uma manutenção, ó, porque isso aqui é giratório, como aquele braço giratório, isso aqui vai girar, então aqui eu tenho um motor. Como que é feito isso? Né? Então, é mais simples, esse aqui sim, né, se comparar com o MBBR, mas sim, ele tem partes móveis, ó, aqui já tem um maior, um contator biológico maior, também tá aqui, ó, ele é fechado, certo? E aí, ó, como que isso aqui funciona, qual é a capacidade, certo? Essas coisas têm que ser vistas, mas também, ó, esses processos com biofilme eu acho que são excelentes, porque a partida é muito fácil e não tem que dar errado. O que pode dar errado aqui não é o processo biológico em si, mas sim essas partes móveis, né? Vamos ver uma outra aqui. Então, tem esses em containers também. Então, a gente, né, simplesmente chega lá, mas igual, se vocês olharem, tem toda a parte elétrica, tem todo o funcionamento, né, que precisa. Ó, esse aqui também, olha só. Isso aqui é essa mesma estação aqui, ó. Então, aqui é o desenho, tá? Então, aqui, ó, toda com difusores, certo? É um processo aeróbio, tipo um lodo ativado e tem bombas, tá? E tem todos esses difusores. Qual é a manutenção que precisa para esses difusores? A gente precisa limpar? Como é que faz? Qual é o acesso aqui, ó? O acesso está aqui, ó. O acesso é aqui por cima, abre essa tampa. E aí, quando precisa trocar os difusores, como é que faz? Tem que esvaziar tudo, e aí alguém tem que entrar ali e como que funciona? Entendeu? Então, isso aí tudo, e aí que, né, essas coisas que eu quero mostrar, assim, que, sim, eu poderia fazer, claro, né, esse projeto num tanque enterrado, um tanque aberto, mas essa é a simplicidade de uma ET compacta, ok? Alguém, né, que nem eu disse, alguém já fez todo o projeto para vocês, que aí vai funcionar dentro daquela faixa, ok? E aí, o que que acontece? Por que que, às vezes, né, locais acabam fazendo o próprio projeto? Porque não tem nenhuma estação, se vocês pensarem, qual é a vida útil disso aqui? Ah, é 15 anos, então daqui a 15 anos eu vou ter que trocar, vou ter que comprar uma toda nova. Então, às vezes coloca lá no custo-benefício, é melhor pagar o projeto, fazer os tanques em concreto, fazer a estação, do que trocar toda ela, porque os tanques em concreto, nossa, vão durar, né, muito tempo. Então, vai ter que trocar uma bomba, vai ter que trocar um difusor, mas o resto continua ali. Então, às vezes é mais vantajoso, às vezes não cabe naquelas faixas, né, que vocês, tipo de tratamento que vocês querem. Então, às vezes não, nem sempre, né, essa é a solução mais adequada, tá? E aí vamos pensar então agora os itens, o que que vocês precisam olhar, né, em função disso aqui que eu já comentei. Na instalação, então tá escolhendo lá o tipo de ED que vocês querem. Pensa lá, ó, na vida útil, qual é o material dos tanques? É de aço inox, é de um aço carbono, é revestido, é pintado, como é que é? Qual é a vida útil? O fornecedor tem que dizer isso para vocês, tá? Lembra, isso aqui está sendo cheio de esgoto, certo? Outra coisa, será que esse tipo de tratamento necessita gradeamento? Porque essas estações não vêm com grade. E aí, lembra lá, o que que vem, né, no esgoto? Vem cabelo, vem resto de comida, resto de gordura. E aí, como é que o processo vai ser afetado por tudo isso que entra? Tá tranquilo? Não precisa um gradeamento? Então, imagina lá numa cozinha industrial, por exemplo. E aí, né, se tem quanta coisa que não vem resto de comida, mesmo no prédio, no hotel, como que essa estação responde? Ou então, depois que vocês instalaram, pode ser dito, deu problema na bomba, essa bomba não tem capacidade para triturar isso aqui, certo? Então, e aí? Daí depois que quebrou alguma coisa, vocês vão instalar um gradeamento. Então, já verifica isso, olha, esse equipamento aqui é robusto o suficiente ou não, eu realmente preciso colocar um gradeamento. Se eu pensar lá que eu tenho uma membrana, eu vou precisar, não posso deixar cabelo, fibra entrar, tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser analisada.
Qual o acesso necessário que eu preciso para manutenção, como eu mostrei ali? Às vezes o que acontece assim, ó, se instala uma estação compacta quando um prédio está em construção, por exemplo, e depois como é que faz para acessar? Se precisa trocar alguma parte, colocou lá no subterrâneo, certo? Como é que faz um caminhão para entrar lá? Como é que vai ser isso? Precisou trocar uma peça, um contador biológico, precisou trocar o tambor todo. Como é que eu acesso a esse local, certo? Então, olha, isso é muito, muito importante. Qual a frequência de inspeção? Ah, isso aqui tem esse motor, tem esse braço giratório, por exemplo. Olha, uma vez por mês alguém precisa vir, precisa colocar óleo, precisa lubrificar, né, o braço giratório, precisa. Então, qual é essa frequência de inspeção e manutenção também? Olha, todo mês, toda semana tem que fazer essa manutenção, tem que limpar essa grade, tem que limpar essa calha, tem. Qual é essa frequência de manutenção, tá? Os extravasores, ou seja, se alguma parte da estação quebrar, para onde que vai o esgoto? Como eu mostrei naquela figura lá, né? Para onde que, se quebrar aquela bomba que transporta de um, que está, né, bombeando de um tanque para o outro, para onde que vai isso? Vai extravasar para onde? O que que vai acontecer? Então, pensa nisso também. E aí, não tem rede, provavelmente em alguns locais tem rede pública e vai acabar extravasando para uma rede pública sem tratamento, ou às vezes o que vai contaminar, por quanto tempo, entendeu? Então, isso tem que ser pensado, tá? E aqui, né, o que eu estou dizendo, o que acontece se a ET parar? O que acontece? Quanto tempo, né? E as peças também, quais são as peças de reposição que eu preciso ter no local? Olha, se estragou essa bomba é fundamental, já tem que ter uma bomba ali, né, prontinha para ser trocada, tá? Então, pensa nisso, ok? E se a gente pensar em termos de processo, para comparar, o que a gente tem que analisar? Produção de lodo, qual é a produção de lodo dessa estação compacta que vocês estão comprando? Vai depender do tipo de processo. Então, digamos que vocês compraram lá um processo com MBR, certo? Com filtração em membranas. Então, nossa, então eu posso ficar muito tempo sem descartar o lodo, né? Porque ali, como eu tenho membranas, eu já vi estações que trabalham nossa, por 2 meses sem descartar nenhum lodo mais até. Fica o cuidado do lodo enorme, não descarta nunca, aquilo fica. Mas aí eu tenho um processo com filtração de membranas, um MBR, e aí eu sei que eu vou precisar fazer limpezas químicas, então, entendeu? Nada vem de graça, tá? Qual é a frequência de remoção de lodo? Então, se eu tenho lá um lodo ativado, por exemplo, pequeno, qual é a frequência? Será que eu posso descartar a cada 15 dias, a cada vez por mês? Eu também já comentei nos vídeos anteriores, mas tem que pensar nisso. Qual a frequência que eu preciso fazer? Qual é o sistema de aeração que eu tenho? Ah, é por difusores? E como é que é a manutenção desses difusores? Ah, não, é uma aeração mecânica, é um soprador, então é mais simples, tá? Qual é? Olha isso, qual é o sistema de aeração que está instalado nessa estação? Outra coisa, como que é feito a sedimentação? Porque eu preciso sedimentar, certo, meu efluente? Como é que o lodo sedimenta? Como é que eu faço para tirar o efluente clarificado? Então, eu preciso um tanque de sedimentação. Como é que é isso? Ah, não, é um filtro. Ah, não, isso aqui só passa por um filtro de areia. Então, entendeu? Olha isso, como que isso é feito, tá? E o que vai acontecer se tiver um arraste de lodo? Como é que isso vai proceder? Odores, lembra lá, não tem estação sem odores, certo? Então, principalmente lá na chegada, né? Ali é onde se precisa fazer um gradeamento, onde se precisa, ou daqui a pouco um tratamento primário, uma fossa séptica, ali na chegada da estação é o local que tem os piores odores, né? Então, como que isso vai ser feito? Ah, vai ser colocado um filtro, vai ser colocado num tanque fechado, então ali vai passar por um filtro de carvão ativado ou um biofiltro, como é que vai ser isso, tá? Então, pensa nisso, tem odores, sim. E outra coisa muito importante que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: qual é o nível de conhecimento técnico do responsável pela manutenção? Então, isso eu já vi também, né? Eu acho que eu até já comentei aqui com vocês, num prédio que instalaram todo um sistema de tratamento com reuso, e isso tudo foi feito pensando que o zelador do prédio iria fazer toda essa manutenção. Então, pensa assim, ó, talvez sim, talvez alguma estação de tratamento, sim, possa até a pessoa lá, né, a empresa, tem uma empresa responsável pela limpeza, por exemplo, e essas pessoas é que vão fazer a manutenção na ETE. É isso? Será que pode ser assim ou não? Olha, não, isso aqui já é um processo de lodo ativado, eu preciso de vez em quando trocar a recirculação do lodo, daqui a pouco eu preciso ajustar alguma coisa, o tempo de aeração, daqui a pouco é um reator sequencial batelada.
E então não, já é uma pessoa que precisa ter um pouco de conhecimento técnico, ou não, eles vão dizer assim, olha, você vai precisar de alguém que venha aqui uma vez por semana para dar uma assessoria, ou que venha aqui uma vez por mês, vai precisar de um responsável técnico ou não. Qual é o nível de instrução, né, de conhecimento técnico que precisa para alguém que vai estar lidando ali no dia a dia? Como que é isso? Quanto de suporte vocês vão precisar para operar aquela estação, tá? E aí, eu coloquei aqui uma tabela só para a gente comparar, por exemplo, um processo de lodo ativado com um processo de biofilme. Aí, quando eu falo biofilme, eu não estou falando reator MBBR, porque é sofisticado, certo? Tem toda aquela... não chega a ser sofisticado, mas precisa muita aeração. Então, eu acho que isso aqui para uma estação de esgoto sanitário, sim, até pode ser, se precisar, né? É um sistema muito, muito compacto, mas sabe que o custo energético vai ser enorme. Então, quando eu estou falando aqui em biofilme, eu estou falando, por exemplo, contator biológico rotatório ou biofiltro, com aeração natural, certo? Não estou incluindo aeração, então vamos fazer um comparativo aqui. Qual é a complexidade de um processo de lodo ativado com de biofilme? Nossa, o lodo ativado é muito mais complexo que um processo com biofilme, certo? Processo com biofilme, nossa, realmente é bem isso, é ligar e desligar, não tem mais nada a fazer. Processo com biofilme é muito, muito simples, muito fácil de operar. Então, eu diria assim, uma operação complexa, sim, o lodo ativado tem uma operação complexa, a gente tem retorno de lodo, tem que cuidar da sedimentabilidade. Processo com biofilme não tem nada disso, então é muito mais simples. Demanda de energia, também eu vou dizer que o lodo ativado, a demanda de energia é muito grande. Um processo com biofilme, né, com aeração natural, a demanda de energia vai ser muito pequena. Pensa um contator biológico, ou aqueles, né, que precisa simplesmente um braço girando para fazer alimentação. O consumo energético é muito pequeno, então eu diria que sim, demanda de energia, o lodo ativado é muito maior. Suscetível a cargas de choque. O processo com biofilme, a gente sabe que sim, que é muito suscetível a cargas de choque. Até que se chegar uma carga tóxica, somente a parte externa do biofilme é afetada. E já no processo em leite suspenso, como é o lodo ativado, toda a biomassa vai sofrer. Então, o lodo ativado não é suscetível à carga de choque. Um processo com biofilme, ele é muito mais resistente. Então, sim, o lodo ativado vai ter problemas se tiver uma carga de choque, tá? Produção de lodo considerável. Se a gente comparar, o processo com biofilme quase, a produção de lodo é muito pequena, né? Então, assim, a produção considerável, sim, é um processo de lodo ativado. Vai se ter muito mais. A gente sabe que o crescimento é muito maior. E a manutenção complexa, se a gente comparar, eu diria sim, porque o lodo ativado tem todas as bombas de recirculação, preciso recircular lodo, preciso fazer uma aeração, eu tenho que ter um sistema de aeração, seja mecânico, seja por ar difuso, então a manutenção é mais complexa. Qual é a manutenção que eu tenho no sistema com biofilme? É aquele motor, né? Aquele que está girando, a mesma coisa para o braço, né? Então, a manutenção mais complexa é para o lodo ativado. Então, o que eu poderia, resumindo aqui, dizer para vocês? Que nessas estações compactas, os processos com biofilme são, acho que, muito mais simples, não tem partida operacional, aquele biofilme cresce super rápido. Até para esses locais, eu penso assim, que, por exemplo, hotéis de veraneio, né, que chega um momento do ano, tem muita gente, outros períodos tem pouca gente, esses processos com biofilme, eles muito, muito rapidamente, eles já entram ali no tratamento, ele já atinge aquela qualidade adequada do efluente. E não precisa fazer inoculação, e é muito simples, é liga ou desliga, não tem nada, não tem que cuidar quanta biomassa eu tenho no tanque, eu não tem cuidado nenhum. Então, realmente, eu diria que essas ETs compactas, a preferência sempre eu daria para processos com biofilme, porque são muito, muito mais simples em todos os sentidos, tá? O que precisa cuidar é aquilo que eu disse, né? Aquela lista toda que eu dei lá, os materiais de construção, a manutenção que tem que ser feita, como que isso vai funcionar, qual é a garantia que o fornecedor dá para vocês, esses que são os cuidados que a gente tem que ter.
Certo, então eu acho aqui, né, que eu dei uma boa geral para vocês a respeito dessas ETs e me manda, deixa aqui nos comentários se você tem algum comentário, porque às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, elas têm contribuições para fazer, você sabe de situações que acontecem, então deixa aqui nos comentários, porque eu posso, né, trazer esses vídeos, a gente pode discutir, eu posso manda seus, né, coloca aqui qual é o problema que você já enfrentou com essas ETs, deixa aqui, se você tem dúvidas também, deixa aqui nos comentários. E não esquece, né, se inscrever no canal e coloca lá o seu like e eu aguardo vocês no próximo vídeo.